Celebi caminha até um bebedouro. O bêbado conta que é por ali e que daqui a pouco chegam. Também diz que não precisa ficar envergonhado e conta que era um aterro sanitário, mas agora é uma área de prazeres. Celebi fica encucado. O bêbado conta que um prefeito anterior transformou aquilo num local de prostituição e mostra a dama da noite. Ela o cumprimenta e questiona se quer se divertir um pouco. Celebi pega a carteira e dá dinheiro ao bêbado para que beba mais. Ela questiona para onde irão, mas ele diz que irão a lugar nenhum e a agride. Ele a chuta e exige que mostre seu rosto para as amigas, alegando que ficarão em um estado pior caso continuem trabalhando ali, e parte. Semri escreve em seu diário. Kenan diz que voltará logo, questiona como ela está e afirma que resolverá a situação em breve, pois fará as coisas do jeito certo. Sisek continua ligando para Tomris. A médica fica sabendo que Skender confessou que sequestrou Ali e pede que ela se acalme para agir corretamente. Sisek diz que contará a todos que ele estava envolvido no incêndio da cisterna, mas Tomris relembra que estão sem provas e perderiam todas as chances, pedindo que esqueça tudo para não estragar. Ela conta que está indo ao aeroporto e que conversarão melhor em casa. Sisek diz que não é hora de não fazer nada. Skender esmurra Ali. O motorista diz não saber por que Simal se preocupa com ele e desfalece. Skender manda amarrá-lo e diz que irá descobrir. Gunis acorda com seu pai apoiado em sua cama e segurando sua mão. Ela o beija na testa, e ele acorda. Ela o cumprimenta e questiona se ele adormeceu ao seu lado. Ele diz que adormeceu havendo dormir, pois, se não, não conseguiria dormir, já que ela lhe deu forças. Ela pede que ele não chore, pois os pais nunca choram. Ele diz que ela está certa e enxuga as lágrimas. Ela afirma que ele está bem melhor, e eles se abraçam. Ele diz estar mais forte do que antes e a beija na nuca. Celebi cumprimenta sua mãe e diz estar se sentindo bem, como sempre. Ulya agora o reconhece e questiona se conseguiu falar com Essim para descobrir o que Semri sabe. Ele diz que recuperará o controle de tudo rapidamente. Semri está à frente da loja e cumprimenta sua patroa. Ela entrega as chaves do carro e agradece grandemente. Ela marca a data no calendário, e Semri conta que sempre brincou com calendários. A patroa diz que não gosta de jogos de azar e afirma que, quanto menos conversa, melhor. Semri entende o recado. A empregada pede que ela se alimente. Celebi a observa e pede que lhes dê licença. Ela se retira com a bandeja. Celebi diz que é melhor parar, pois ela não precisa sofrer em vão. Ele questiona se contou a história do bebê para Semri, e ela diz que contou o suficiente para deixá-lo em pânico. Ela afirma que pode matá-la, mas ele diz que o castigo dela é viver desse jeito. Ela diz que contará a verdade para todos. Ele diz que ela irá para a Suíça em um avião particular e se retira. Essim relembra o número que Semri citou para entrar em contato e o repete para não esquecer. Ruia está em busca de um emprego, mas fracassa. Ela recebe a ligação de Sisek, que diz precisar de sua ajuda. Ali continua ferido e com sede. Ele chama por socorro e questiona se alguém pode ouvi-lo. Ele pede por água. Sisek está no táxi e relembra o dia em que Ali as levou até a cisterna pelo atalho. O motorista confirma que já estão chegando. Homer questiona por que não entram, mas Ruia diz não querer que ela veja como uma estranha. Ele questiona quando ela lhe contará tudo e o porquê de tudo. Ela afirma que, se não falar, é como se não tivesse vivido, e assim se sente melhor. Ela diz que não teria causado as mortes se soubesse o que aconteceria, mas Homer afirma que ela não causou incêndio e sugere chá. O taxista mostra que Homer está ali. Sisek diz que pelo menos alguém está de bom humor. Homer diz que podem conversar lá dentro, e as duas entram. Selim cumprimenta Tomris e conta que Simal saiu. Homer diz que ela agiu bem. Ruia pede que ele se acalme, mas Homer diz que emboscadas se tornaram um padrão para eles. Sisek diz que não podem acionar a polícia. Homer sugere que ela faça com Skender o mesmo que ele fez com Ali. Ruia diz que isso é ridículo, e Ozan concorda. Homer defende seu ponto de vista, mas Ozan diz que eles não são assassinos como eles. Sisek questiona se não há outro modo de resolver e afirma que foi um erro ir até ali. Ruia diz que eles não são seus inimigos. Homer conta que conhecem o comissário e pedirão alguns conselhos.
Ozan sugere algumas formas, e Sisek acata. Os dois partem. Sisek questiona se ela está apaixonada por Homer e afirma que, finalmente, ela está apaixonada por alguém. Rui a questiona como ela sabe disso, e Sisek disfarça dizendo que ela sempre se gabava por escapar do amor. O comissário conversa com os dois e afirma que só considera um desaparecimento após 48 horas. Eles agradecem pelas informações e desligam. A mulher conta que não foi nenhum deles e assina seu depoimento. Homer diz que o farão falar, mas Ozan diz que pode dar errado, pois o problema não é deles. Homer relembra que devem assumir para que não escapem impunes. Ozan diz que há outra maneira de pressioná-los. Ruia diz ter bastante coisa interessante e conta que veio ali depois do incêndio. Sisek diz que passou 40 dias após o incêndio e questiona se ela pensou na Sisek, por exemplo. Ruia questiona do que ela está sendo culpada, mas Sisek diz que é o fato. Homer diz que dirão a todos que ele sequestrou ali. Ozan diz que usarão a mídia. Sisek diz não querer esperar. Ozan e Homer questionam se ela permitirá atuar assim ou não. Ruia diz que esse é o melhor caminho para não perderem ali. Sisek questiona quem dará essa notícia, e Ozan diz que cuidará disso. Homer questiona qual é a decisão dela, e ela acata a ideia. Homer diz que será melhor assim. Tomris liga, questiona onde ela está e diz que irá buscá-la ali. Ozan diz que agirão o quanto antes, e Sisek diz não ter outra escolha. O cliente diz que uma atendente não deve ser assim, mas a patroa deixa claro que, se ele não gostou, não precisa voltar. Celebi adentra o local. Semri fica sem reação. Celebi questiona se podem conversar em particular, mas Semri diz não ter nada para conversar com ele. A patroa prepara um drink, e ele conta que assinou o pedido de divórcio e que veio dar as boas notícias. Semri se enche de esperança e confere tudo. Semri diz que ela e sua filha ficarão livres dele, mas ele afirma que ela implorará para não se divorciar dele. Celebi vê Tomris antes de entrar no carro e afirma que foi ela quem quebrou o acordo. Ela conta que está mantendo sua palavra, mas ele diz que ela não sabe mentir e aconselha que arranje um bom advogado. Ele parte. Semri diz que foi por causa dele que Tomris não a ajudou, por ter medo. Tomris questiona se ela já terminou e conta que o novo comitê a avaliará novamente, entregando os papéis e pedindo que fique mais calma, pois assim enfrentará Celebi em igualdade de condições. Semri agradece, e a médica se retira. Ela volta para a loja e questiona qual é o nome dela, mas a patroa diz não se importar. Semri conta sobre a papelada que acabou de receber e diz que agora haverá uma nova avaliação, daqui a 1h30, e que precisa estar lá em breve. Também diz que precisa do emprego e pede permissão para ir. A patroa permite que vá e lhe dá o pagamento do dia, mas conta que, no próximo mês, trabalhará como fixa. Sisek conta que ainda acham que ela é Simal e questiona como irão salvar ali. Tomris pede que confie, mas Sisek diz que não podem confiar uma na outra, alegando que salvará seu amado ou sofrerá por ele. Ela diz que ele é tudo o que tem na vida. Semri chega ao hospital e fica sabendo que a decisão foi tomada por unanimidade de votos. Os três chegam ao local e se questionam sobre onde estão todos. O editor os cumprimenta e conta que houve uma fuga, pois ganham pouco ali, e que todos se despediram. Homer diz que não consegue acreditar nessa situação. Ozan fica indignado. O editor diz que não são um grande jornal e questiona por que estão surpresos. Ozan diz que, se fosse tão ruim assim, não teria pedido para divulgar a notícia. Homer diz que ele é bastante corajoso. O editor conta que pediu para que saíssem, para que não arcassem com a responsabilidade. Também diz que nunca teve medo de pessoas poderosas. Eles acham graça da situação, e o editor está decidido a continuar e questiona por que estão ali. Ozan diz que aconteceu algo, mas afirma ser melhor que ele não se envolva para não prejudicar sua vida. O editor questiona o que ele trouxe, afirmando que a notícia será divulgada de uma forma ou de outra. Ozan diz que o assunto é seríssimo. Semri pega o resultado e vê que está sã. Ela se emociona de felicidade e agradece à recepcionista. Ela liga para Ruia e conta sobre o resultado. Ela conta para os outros. Todos comemoram, e Semri questiona se o direito de custódia acabará, e Ruia confirma. Semri diz que ligará para eles mais tarde e dá graças a Deus. Eles morrem de felicidade.
Celebi fica sabendo sobre a nova avaliação e agradece pela informação. Ele recebe uma ligação de Semri, e ela deixa claro que agora estão em condições de igualdade, mas ele debocha. Ela diz que verá sua filha o mais rápido possível, pois ele não pode impedi-la. Celebi diz que levará Gunis assim que ela sair da escola. Eles fecham o trato. Semri se emociona. O editor diz ter o depoimento das pessoas do incêndio, e eles fecham tudo sobre a matéria. Ozan termina a matéria. O editor conta que aceitaram e que postarão em 2 sites. Homer questiona se não imprimirão no jornal e afirma que entende bastante sobre isso. Ozan revela que trabalharam numa gráfica. Homer diz que podem entregar tudo de porta em porta, e o editor concorda. Ozan diz que esse deve ser o início de um novo caminho. Sisek questiona quais são as novidades, e Ruia conta que a notícia sairá amanhã de manhã e pede que tenha paciência. Ela questiona por que Laurinha é tão importante para ela, e Simão diz estar em dívida com Sisek e se preocupa com Ali. Ruia fica indignada e diz que jamais esqueceria de Sisek. Eles entram no táxi, e Homer diz que cuidarão de tudo. Sisek liga para Skender e questiona como está Ali. Ele diz não saber como ele está, mas afirma que sua intuição diz que ele viverá mais um pouco. Sisek chora e pede que o solte. Skender diz ser tarde demais para implorar. Skender o acorda e questiona por que Simão implora por ele. Também diz que não o matará até descobrir a verdade e se retira. Semri cumprimenta e pede para comprar a tinta que seca melhor, à base de água, e pede para ver o catálogo. Ele conta que a tinta custa 250, mas ela diz que terá de trabalhar mais. Ela vai até outra loja e se interessa pelos produtos. Homer cumprimenta o papeleiro e mostra que trouxe todo o material necessário. Ele permite que usem o que precisar e sai para preparar um chá. Homer mostra como se faz, iniciando pelo molde. Também mostra a segunda máquina e pede que a ligue para aquecê-la. Ela assim faz. Ela questiona o que fará, e ele diz que ela é uma ótima aprendiz, mostrando como se faz o molde. Ele conta todos os detalhes. Ele pega os moldes e os põe na máquina. Ela o admira. Homer conta que a máquina estampará tudo o que escreveram e que tem de sair perfeito. Ruia questiona onde está o texto, mas ele diz que darão um banho. Ela diz ser difícil, mas ele diz que ficará lindo e questiona se ela está pronta para a surpresa, mostrando como a magia acontece. Ela observa atentamente e vê o texto aparecer. Ela fica encantada e fascinada. Ozan trabalha nas matérias. Ele está totalmente focado. Homer a chama para imprimir e mostra como as máquinas são escandalosas, chamando-a para ver como funciona. Homer põe a folha na máquina, e o processo começa. Ele diz que a impressão começará agora, e ela diz que pode imprimir o máximo que puder. Ele conta que a impressão está começando. Ele agradece a ajuda. Ruia é designada a buscar 2 copos de chá. Semri dá uma geral na sua casa para poder rever sua filha. Ela começa pela janela. Homer diz que ela é formada, mas Ruia diz não ter experiência. Homer diz não entender essa situação, e ela diz ser uma sem-teto, explicando que a casa foi confiscada, pois tinham dívidas. Ele diz que ela agora faz parte dos excluídos da sociedade e que agora os 2 são pobres. Ela diz que isso acontece nos filmes de amor, mas ele diz que não quis dizer nada. Ela diz que não perguntará mais nada, pois não existe nada entre eles. Ele não entende o motivo do estresse. Bulent questiona o que está acontecendo e vê que se trata de Celebi. Ele deseja que seja bem-vindo. Celebi diz que conversará com seu cliente em particular, mas Bulent não entende nada e afirma ser uma honra ser seu cliente. Celebi diz que pode fazê-lo sair, mas também pode colocá-lo de volta na hora que quiser, alegando que ele cometeu muitos crimes, mas os escondeu muito bem. Bulent diz que ele tem razão, e Celebi diz saber coisas que Tomris nem sonharia. Bulent diz que tudo faz parte do passado, e Celebi diz que ele tem de agir corretamente, e Bulent diz que fará qualquer coisa para sair dali. Ele pede que leia e, após, assine, contando que é a nova declaração dele. Ozan está dormindo, e o editor lhe serve chá, questionando por que dormiu ali. Ozan conta que estava trabalhando e mostra tudo o que preparou.
O editor questiona por que ele fez tudo isso e diz que não podem publicar um jornal só os dois, pedindo que esqueça o jornal impresso. Homer e Ruia trazem os jornais impressos. O editor fica feliz da vida. Ruia diz que pode ser o departamento jurídico dele e diz ser astróloga. Eles acham graça por ela acertar. Homer diz que há várias divergências sobre sua data de nascimento, mas Ruia confirma que ele é de Leão. Ozan diz que ninguém pode destruir um jornal como esse, e o editor questiona quem distribuirá, e Homer diz que cuidarão de tudo. Ozan garante que distribuirão. Ozun e seus amigos começam a distribuição, espalhando-se pelas ruas. Eles fazem a divulgação. Celebi sai do presídio, e Adnan mostra o novo problema que tem com Skender, e Celebi assiste a matéria de Ozan. Celebi questiona onde está seu irmão, e Adnan conta que ele está no campo de tiro. Ruia põe o jornal no túmulo de Sisek e mostra o que comprou para ela, as flores amarelas que adorava. Também mostra que as outras ainda estão vivas. Ela diz que o importante é ela descansar em paz, pois a justiça ainda não foi feita, mas que não desistirá. Ela deixa claro que não parará até que Skender pague pelo que fez, prometendo que não desistirá. Ela chora.